Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos debater mais um pouco a respeito de pacotes universais aí, Snap, Flatpak, AppImage. Isso aqui é uma enquete que eu fiz há bastante tempo já, lá em 17 de dezembro de 2018, né? 17 de dezembro do ano passado, no caso, onde eu pedi para vocês, em termos de formatos de pacotes universais para Linux, qual você prefere? Snap, Flatpak, AppImage ou mesmo o Source Code, que muita gente diz que é o verdadeiro pacote universal, né? Mas na verdade a gente sabe exatamente como funciona. Eu já debati bastante a respeito de Flatpak, Snap aqui em outros vídeos do canal, mas eu acho que como eles são realmente, provavelmente também, o futuro das distribuições Linux em termos de distribuição de software, é importante que a gente comente um pouco mais em relação a isso. Tivemos aqui cerca de 300 votos praticamente, né? 299 na época. Temos aqui o Snap vencendo com um percentual bem apertado em relação ao segundo colocado. Foi o Flatpak, depois AppImage, depois Source Code. Obviamente Source Code só interessa para quem é desenvolvedor, né? A gente não precisa nem discutir esse tipo de coisa, o usuário final nem sabe o que dá para fazer com o código-fonte de um programa. E essa enquete aqui mostra pra gente algumas coisas interessantes, mas antes de prosseguir, eu gostaria de dizer que a gente fez essa enquete porque o pessoal do blog It's Foz, não sei se você conhece, é um blog lá de fora, também fez uma enquete similar. Na verdade, a gente fez essa enquete por causa da enquete deles, para saber a opinião do nosso público, do público brasileiro. Eles tiveram o dobro de votos lá na época e tal, e a gente vê aqui que eles são um blog, na verdade, que tem bastante material técnico um pouco mais avançado, além de outras coisas assim. Eles lembram o GeoLinux de certa forma, mas eles são um pouco mais voltados para a parte de business da coisa, pelo que eu sei. E aqui a gente vê Snap disparadamente vencendo e Source Code em segundo lugar. Eu não sei se é porque os votantes resolveram trollar ou alguma coisa assim, ou realmente preferem compilar as coisas, o que eu acho pouco provável, né? Você pode até me dizer que gosta de compilar, mas mesmo você que gosta de compilar sabe que não é prático na hora de você colocar tudo em produção, né? Isso não tem dúvida nenhuma, não é à toa que Red Hat, SUSE, etc. vivem criando soluções para automatizar as coisas. Ninguém hoje em dia quer perder mais tempo. E como é um blog em inglês, né? É um blog estrangeiro, o Alan Pope da Canonical aqui respondeu a thread com uma coisa bem interessante em relação a esses pacotes. É aquele tipo de coisa assim que você já sabia, mas nunca tinha parado para pensar. Ele disse que idealmente os usuários de Linux não devem se importar com esse tipo de coisa. É um detalhe de desenvolvedor. Você nunca vai ver pessoas pedindo para usuários de Mac se eles preferem .dmg ou PKG, ou também nunca vai ver pessoas pedindo para usuários do Windows se eles preferem um instalador ou outro, eles se preferem, sei lá, M6, né, que é o novo, ou se preferem o .exe ou .msi, ou alguma coisa do tipo, né? Diz que, entretanto, essa votação ela não reflete o mundo real de quantas pessoas realmente usam cada um deles. Obviamente, né? Não teria nem como, afinal são 600 votos e são milhões de pessoas que utilizam Linux. Voltando para a nossa aqui, a gente tem aqui uma constatação realmente simples. As pessoas usam o que funcionar, as pessoas usam o que está disponível, porque o importante é ter o software e não necessariamente como você instala ele. Isso para o usuário final. E realmente o que o Alan Pope falou, eu tenho que assinar embaixo. Se vai ser Snap, se vai ser Flatpak, se vai ser AppImage, se você quiser se importar, você se importe, mas a verdade é que isso é uma decisão do desenvolvedor. Dependendo do projeto, dependendo da forma com que ele quer conduzir o seu sistema operacional ou a distribuição do seu aplicativo, ele vai escolher um deles. Não tem como. E o engraçado é uma coisa que acontece com bastante frequência. O Ubuntu ele tende a fazer as coisas meio de forma azeite às vezes, né? Eles fazem as coisas deles, não necessariamente elas sejam coisas ruins, longe disso. O Snap não é algo ruim sob a minha concepção, mas definitivamente eles não têm uma grande adoção da comunidade pelas coisas que eles mesmos criam, ao contrário do Flatpak, que eu vejo especialmente aplicativos de código aberto e outras distros como o Elementary anunciou recentemente suporte a Flatpak, o Deepin tem suporte a Flatpak, o Mint tem suporte a Flatpak,
Os solos, eu não tenho certeza, eu lembro que eles estavam tentando implementar Snap, mas eu acho que acabaram migrando para Flatpak também. Enfim, são duas tecnologias para resolver os mesmos problemas, eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu não vou voltar nesse assunto, tem vários detalhes para conversar aí. Tem o link aí na descrição para você conferir logo após esse. Mas então, eis o ponto curioso, a Canonical e o Ubuntu é uma marca tão importante, é tão popular, né, como a gente viu inclusive aí no vídeo recente que eu mostrei um pouco sobre como medir a popularidade das distros entre elas mesmo, assim. Ele é tão popular que mesmo que ninguém mais além da Canonical e dos Ubuntus usem Snap por padrão, é capaz de ser o mais usado ainda por causa da popularidade do sistema. Mas o Flatpak vem aí, e eu não sou nenhum tipo de, digamos assim, defensor de nenhum formato necessariamente. Eu instalo o que funcionar melhor para mim. Por exemplo, eu tenho aqui snaps, vários. Estou usando o Ubuntu desde que eu voltei a usar o Ubuntu aqui mais frequentemente. Comecei a usar um pouco mais de snaps, então tem algumas coisas aqui que eu uso. Eu tenho Flatpaks. Mesma coisa aqui, ó. Você pode ver que tem vários Flatpaks também. Inclusive emuladores. O próprio OBS Studio que eu venho usando para fazer live direto é um Flatpak. Tenho usado a versão Flatpak. Tenho o GIMP em Flatpak. Prefiro a versão em Flatpak do GIMP. Tenho o Spotify em Snap, o Skype em Snap, o OnlyOffice, o LibreOffice em Snap. Achei melhor até a construção do LibreOffice em Snap do que instalar via apt, que fica com o tema quebrado. Curiosamente no Snap não fica quebrado, fica bonitinho. E eu também tenho aqui dentro da minha home, na verdade eu acho que eu consigo dar um ls aqui em App Images. Olha só, tenho vários App Images também que eu utilizo com uma certa frequência também. Especialmente aqui o Etcher, especialmente o Nextcloud e os Kdenlives aqui que eu costumo baixar, Shortcut, são editores de vídeo, né? Enfim, são softwares que eu procuro utilizar. E eu não tenho nada contra nenhum deles, desde que traga o software para mim da forma mais prática possível e ele funcione bem, whatever. A gente pode continuar esse experimento de votação aí nos comentários, me diz aí qual que você curte mais, qual que você acha que vai dar o próximo passo aí para as distribuições Linux, qual que você acha que vai se popularizar mais. Segundo as minhas observações, a gente vai ver muito mais, pelo menos se a tendência continuar, de a gente ter muito software que a gente costuma utilizar nas distros Linux em Flatpak, digamos, os softwares livres, né? GIMP, Flatpak, distribuída de forma oficial, né? Sei lá, Audacity em Flatpak. Esses softwares de código aberto talvez tendam a fazer o uso do Flatpak. A gente vai ter muitos desses em Snap também, talvez não todos. E em Snap em especial a gente vai ver especialmente softwares de terceiros que talvez não estivessem no mundo Linux se não fossem via Snap, porque tem aquela questão de ser uma empresa, de ser uma loja. Eu vi o Sr. Alan Pope comentando também que eles pretendem ativar aquela função de poder vender aplicativos também, caso o desenvolvedor queira, via Snap aí nos próximos ciclos do Ubuntu. Não sei se isso realmente vai acontecer, vamos ficar de olho aqui junto, né? E o App Image ele é extremamente prático também, especialmente para testar programas em desenvolvimento. Eu testo todas as versões do Kdenlive geralmente via App Image e costuma funcionar muito bem. Mas eu confesso que eu não gosto tanto da ideia de ter uma pastinha assim com todos os meus apps e nem todos eles se integram perfeitamente ao sistema, né? Alguns sim, outros não. Enfim, por exemplo, esse Hyper Terminal aqui, ele é um software que se encaixa no sistema, mas a gente tem outros que não. Por exemplo, o próprio Kdenlive roda sobre ele mesmo, como se fosse um portable, né? Ele não cria um atalho no menu. Já o Hyper cria, o Etcher cria, o GIMP não cria. Enfim, eles não têm um certo padrão, enquanto o Flatpak e Snap tem esse padrão de funcionamento. Então, acho que eles podem servir para propósitos diferentes. Um não anula o outro, pelo contrário. São três soluções que funcionam em qualquer distribuição, supostamente, então acho que a gente só tem a ganhar. É o tipo de competição sadia, né? Competição ganha-ganha, eu acho. Enfim, comenta aí o que você pensa sobre o assunto. Esse vídeo fica por aqui, até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!